Olá, boa tarde, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas queridas de Deus. Hoje estamos partindo para mais uma live, no contexto histórico, trabalhando o Catecismo da Igreja Católica, na dimensão da Eucaristia e da Santa Liturgia. Vamos iniciar esta live no momento oracional. Olá, Eva Cristi, que Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã, para você e sua família. Deus parabéns para você no dia de ontem, viu? Que estava aniversariando na live de ontem, viu? E mais uma vez, meus parabéns pelo aniversário de ontem, que Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda, minha irmã. Estou iniciando agora e nós hoje vamos trabalhar da sequência ao estudo da Santa Eucaristia e da Santa Liturgia, através do Catecismo da Igreja Católica, com o tema de hoje, a Eucaristia na economia da salvação. Tá bom? Então, desde já, eu agradeço imensamente a tua presença e agradeço também a todos aí da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, de uma forma especialíssima, saudando o coordenador da PASCOM, Davis, e também todos os paroquianos, em nome do Padre Adriano, e todos vocês sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha Três Vezes Admirável de Suesta, que está aqui atrás de mim. Tá bom? Então, rezemos o Ave Maria juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero saudar, já presente aqui ao vivo, as nossas irmãs Eva Cristi, que aniversariou ontem, já deu os parabéns ontem, já dei hoje também. Thaís, lá de Campo Grande, que mora aqui em Aracaju. Comadre Lucinha Bezerra, boa tarde, comadre, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E Thaís, boa tarde. Meu querido amigo Diácono, boa tarde, minha querida amiga Thaís. Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Então, vamos rezar uma Ave Maria juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a dimensão das pessoas que estão contaminadas com Covid-19, para que Deus, na sua infinita bondade, venha curar essas pessoas, e também pedindo para que os médicos, os enfermeiros e todos aqueles que estão na linha de frente não sejam contaminados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por todos os doentes acamados, de uma forma especialíssima pelo Covid e por outras doenças também que estão hospitalizados. E também pedindo por aqueles que estão nas residências e pedindo a cura de todos, tá bom? Pois bem, minhas queridas irmãs, meus irmãos, nessa tarde de hoje, eu já tinha falado, nós vamos trabalhar. Desde já coloco todos vocês nessas intenções, nessa live, e também nesse conteúdo, para a gente ruminar esse conteúdo muito importante, de suma importância para todo cristão. Trabalhando sobre a Eucaristia, sobre a Santa Liturgia, tá bom? Sobre a ceia pascal, tá bom? Então nós iremos trilhar hoje
nessa live é a Eucaristia na economia da salvação. Esse tema já é bem explícito do que nós iremos vivenciar hoje. Sem a Eucaristia não há salvação, tá bom? Ontem nós trabalhamos uma live muito boa, que eu falei muito sobre a questão da fé e das obras, e mostrei com clareza e objetividade, e também sobre a questão da misericórdia e também da justiça, que uma não pode estar separada da outra, tá bom? E hoje nós iremos trabalhar a Eucaristia na economia da salvação. Também vai para a mesma linha, porque nós falamos muito ontem de salvação, na live de ontem, tá bom? Então, os sinais do pão e do vinho. Encontra-se na cerne da celebração da Eucaristia. O pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo, pela invocação do Espírito Santo, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice cheio de vinho, ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os sinais do pão e do vinho continua a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra. Entre aspas aqui, viu? Fruto da terra vem entre aspas, porque antes de ser ação de graça do homem a Deus, ele é fruto da terra. Foi o quê? Criado por Deus. É uma criatura de Deus. O pão e o vinho, fruto da terra, entre aspas, quer chamar a atenção que é algo maior, que é um sinal de Deus, que veio de Deus, criatura de Deus, tá bom? E aspa de novo, da videira, fruto da videira, dom do Criador. A Igreja vê neste gesto de Melquisedeque, quando vocês ouvirem falar em Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, o rei Melquisedeque, está falando o próprio Deus. O rei Melquisedeque, né, está falando o próprio Deus, que trouxe o pão e o vinho. Gênesis 14, 18. Uma prefiguração de sua própria oferta. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconciliação, reconhecimento ao Criador. Mas eles recebem também um novo significado. Contexto do Êxodo: os pães ázimos que Israel come cada ano na Páscoa, comemora a pressa da partida libertadora do Egito. Isso é dos israelitas que estavam no Egito em estado de escravidão. Ele come a Páscoa às pressas para que o povo seja libertado. Então a Páscoa é passagem da libertação para a vida livre, né? Da escravidão para uma vida livre. A recordação do maná no deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. Olha aí, todos nós. Quem é esse Israel hoje? O Israel é uma conotação que foi dada a Jacó quando ele foi designado por Deus para ir reinar lá na terra prometida a ele, e aí Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, dando uma conotação maior
de um povo, de uma nação que ele ia cuidar dele, que ele ia tomar conta. Aí Deus dá o nome a ele de Israel. E quem é esse Israel hoje que fala aqui? Somos todos nós. Todos nós. Finalmente o pão de todos os dias é o fruto de toda a terra prometida, penhor da felicidade de Deus e as suas promessas. O cálice da bênção, 1 Coríntios 10:16. No fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta a alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica da espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus institui sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. O milagre da multiplicação dos pães. Quando o Senhor proferiu a bênção e partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão. É um milagre eucarístico a multiplicação dos pães. Prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. Olha aí. O que é que eu falo muito isso? Já venho falando em algumas lives aí, e falei nas lives anteriores, da semana retrasada, que muitos dão uma conotação muito errônea da multiplicação dos pães. E não fala que é um milagre eucarístico, não dá ênfase à multiplicação dos pães, dizendo que é um milagre eucarístico, que é um milagre eucarístico. A multiplicação dos pães, vocês podem ver lá, está lá em Mateus 14, de 13 a 21, foi escrito no ano 60 depois de Cristo, em Marcos 6, 30 a 44, escrito no ano 64 depois de Cristo, e em Lucas 9, 10, 17, escrito no ano 68 depois de Cristo, e em João 6, de 1 a 15, escrito no ano 80 depois de Cristo. Tudo isso é multiplicação dos pães. Porém, a Eucaristia, a ceia pascal, está na onde? 1 Coríntios 11, de 23 a 26, escrito no ano 55 depois de Cristo. E depois a segunda passagem, está em Mateus 26, de 26 a 28, escrito no ano 60 depois de Cristo. Ceia eucarística ainda eu estou falando agora. Saí da multiplicação dos pães, agora estou falando da última ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. E a terceira passagem está em Marcos 14, de 22 a 24, escrito no ano 64 depois de Cristo. A quarta passagem está em Lucas 22, de 19 a 22, escrito no ano 68 depois de Cristo. E a quinta passagem sobre a última ceia está escrita em João. Ele já vem agora com uma conotação um pouco diferenciada. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, as passagens são idênticas a que São Paulo escreveu, no 1 Coríntios. Já João, o discípulo amado de Jesus, ele vem com uma conotação um pouco diferenciada. Ele vem falar da Eucaristia, já com contexto diferenciado um pouco. É escrito no ano 80 depois de Cristo, que ele vem João 6, de 35 a 40, que ele vem dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João vem com uma dimensão diferenciada dos 3 evangelhos sinóticos e da narrativa de São Paulo lá em Coríntios, tá bom? E também está em João 6,51 e João 6,53, tá bom? Então já dei aí a vocês as passagens bíblicas, tanto da última ceia celebrada por Jesus, como também da multiplicação do milagre eucarístico celebrado também por Jesus, também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, tá bom? Que é um milagre eucarístico. E a gente vê muita deturpação por aí afora, viu? Mas é um milagre eucarístico, a multiplicação dos pães. Daqui a confirmação, olha. Prefigura superabundantemente deste único pão
sua Eucaristia. Olha aí, a confirmação. A multiplicação dos pães é a Eucaristia. A multiplicação dos pães é um milagre eucarístico. O sinal da água transformada em vinho, já nas bodas de Caná, já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas do reino do Pai. Isso é, ele que vai partir para a glória do Pai, vai retornar. Onde os fiéis beberão o vinho novo. Ele é o Cristo que se fez pão, que se fez vinho, agora é um vinho novo, não mais aquele vinho velho do Antigo Testamento, agora é um vinho novo, né? Da forma judaica que celebrava, apesar da Santa Liturgia, de toda a liturgia nossa ser raiz do judaísmo, mas agora de uma cara nova. Jesus veio dar uma roupagem nova, todo o contexto histórico, tá bom? Quem entrou mais? Maria Almeida, seja bem-vinda dos Santos, seja bem-vinda, minha querida, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Então, aí diz aqui, olha, já anunciada a hora da glorificação de Jesus, manifesta a realização da ceia das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo. O que é esse vinho novo? O sangue de Cristo, transformado no sangue de Cristo. Aí a confirmação. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos. Olha aí, Jesus, por muitas das vezes, foi motivo de contradição para muita gente, inclusive para os seus discípulos. Vocês vão ver daqui a pouco, viu, o que é que vai acontecer, viu, com os discípulos, viu? Porque eles achavam que o que Jesus fazia e falava era duro demais, palavras duras demais. Eu falei isso ontem também na live de ontem. Olha aqui o que diz, olha. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Quando Jesus anunciou que ia sofrer nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas, iria morrer e ressuscitaria no terceiro dia, os apóstolos disseram, não suportamos esta palavra, é dura demais. Esta palavra é dura demais. Olha aqui o que os apóstolos respondem para Jesus. Olha, quando Jesus anuncia tudo que iria acontecer com ele. Esta palavra é dura demais. Quem pode escutá-lo? Eles fazem com uma grande interrogação a Jesus. Aí está em João 6,60. A Eucaristia e a cruz são pedra de tropeço. Eu falava ontem nessa mesma dimensão também, na live de ontem. Coincidentemente, onde eu falava fé e obras, requisitos essenciais para salvar-se, para a salvação. E aí falava muito nesse contexto histórico da Eucaristia, tá bom? E da cruz. Então aqui, olha, a Eucaristia e a cruz são pedra de tropeço. É o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Olha aqui. A cruz e a Eucaristia não cessam de ser ocasião de divisão entre os cristãos. Porque alguns não querem aceitar. Quem não aceita, eu falava ontem com clareza e objetividade, quem não aceita ou faz uma separação da fé e das obras, não se salvarão. E quem faz uma separação da misericórdia de Deus e da justiça de Deus, também não chegará à salvação. Porque para chegar à salvação, precisa você estar na misericórdia de Deus, praticando a justiça de Deus. Agora, não confunda justiça com justiceiro, porque muitos confundem, viu? Essa dimensão. Justiça por amor. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Tem que se cumprir. Então, assim como a Eucaristia e a paixão causava muitas divisões, e aí vocês vão ver o ponto que chegou. Vós também quereis ir embora? Olha o que Jesus pergunta aos apóstolos. Porque os discípulos, porque Jesus, veja só, Jesus andava com 12 apóstolos
e mais 72 discípulos, além de uma grande multidão que andava com ele. E quando ele começou a falar sobre a Eucaristia, ele se fazer cordeiro para nos alimentar, se fazer pão eucarístico, se fazer do vinho o sangue dele para nos alimentar, para se tornarmos um só corpo em Jesus, aí os apóstolos, os discípulos de Jesus acharam essas palavras muito duras e começaram a deixar de seguir eles. Aí ele se volta para os apóstolos. Olha que coragem Jesus tinha, viu? Ele nunca deixou de falar a verdade. E eu falava ontem que a verdade deve ser dita, doa em quem doer. Se doer, ótimo, é porque a pessoa está errada, se corrija. Mas a verdade tem que ser dita. Porque Jesus nos ensina a falar a verdade. Vivereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Pronto. Não podemos fugir dessa realidade. Temos que viver nesta verdade que é Jesus. E temos que falar a verdade. Se doer, ótimo. Ele que se corrija, porque é ele que está errado. Porque o livro de ouro é que fala a verdade, que é Deus. Comunhão, palavra viva. E esta verdade aqui, quem quer ir para o céu, segue aqui a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, o que Jesus nos ensina, o catecismo da Igreja Católica, doutrina social da Igreja, que fala em toda a dimensão que Jesus instituiu. Tá bom? Então, aí ele diz, vós também não os quereis. E olha o que Jesus pergunta aos apóstolos. João 6,67. Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos, como convite de seu amor a descobrir que só Ele tem as palavras de vida eterna. De qual boca nós escutamos esta frase aqui? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. De quem nós ouvimos essa palavra? Da boca do primeiro Papa instituído por Jesus, Pedro. Pedro, por cair muitas vezes em contradição, em negar Jesus por 3 vezes, mas ele foi motivo de glória, de bênção de Deus em muitos momentos. E depois da ressurreição de Cristo, quem estiver acompanhando a liturgia diária, vocês vão ver na primeira leitura os prodígios de Pedro que ele realiza em João, lá em Jerusalém, curando milhares de pessoas e convertendo milhares de pessoas. Pedro, em uma única pregação, ele converteu mais de 3.000 pessoas, falando do Cristo ressuscitado. Então Pedro foi uma pessoa esplêndida, mesmo contraditório, mesmo querendo se contradizer algumas vezes, mas ele foi uma pessoa que depois assumiu verdadeiramente o papel que Jesus os confiou. E anunciou Jesus em todas as dimensões, até a sua morte, e morte de cruz. Tá bom? Então só Tu tens palavra de vida eterna. João 6,68. O que acolhe na fé, o dom de sua Eucaristia, é acolher a Ele mesmo. Olha aí. A Eucaristia é o próprio Cristo. Ele chegou na última ceia, porque como era que se celebrava a Eucaristia no Antigo Testamento? Era oferendas de animais. Jesus dá uma roupagem nova na Eucaristia. Diz agora, eu agora vou celebrar a última ceia e eu vou se fazer cordeiro. Eu vou me emolar e fazer pão para vocês se alimentar. Para se fazer um comigo. Eu vou fazer sangue para vocês beberem. Para se fazer um comigo. E ele faz isso. Pois bem, a instituição da Eucaristia. Aí vamos entrar a fundo agora. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. E foi até o fim. E será até o fim sempre. Sabendo que chegará a hora de partir deste mundo para o seu Pai, no discurso de uma refeição, lavou os pés dos discípulos e deu o novo mandamento do amor. Quando Jesus celebrou a última ceia,
ele instituiu 3 coisas imprescindíveis para a nossa vida de cristão. Ele instituiu a Eucaristia, se fez pão eucarístico, instituiu o sangue, se fez sangue para nos alimentar, instituiu o sacerdote, instituiu o sacramento do amor, o lava-pés. Olha, 3 dimensões que Jesus fez. O lava-pés está em João 13, de 1 a 15. E aí, quando ele chega a Pedro, aí outra contradição, quando ele chegou na última ceia. Quando ele lavou os pés dos demais apóstolos, quando chegou em Pedro, ele disse: não, o senhor lava meus pés? Não. Aí Jesus responde a Pedro: se eu não te lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, isto é, não se salvará. Aí quando Pedro escuta isso do mestre e diz: ó Senhor, então não lava somente os pés, lava minha cabeça, minhas mãos. Aí Jesus diz: quem já tomou banho já está limpo, não precisa de lavar somente, senão só os pés. Quando Jesus falou nem todos estão limpos, é porque ele sabia quem era o traidor que ia trair ele, que era Judas Iscariote. Por isso que ele disse: nem todos estão limpos, porque ele sabia que Judas ia trair. Entendeu? E aí ele falou dessa forma: para deixar-lhe uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus, e para fazê-lo participante de sua Páscoa. Instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que o celebrasse até a sua volta. Olha a ordem que ele deu aos apóstolos: celebrasse até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Os primeiros sacerdotes ministerial do Novo Testamento, instituído nesta última ceia, foram os apóstolos. Porque lá no primeiro século só existia 2 dimensões de ministro ordenado: os apóstolos, que hoje são os sucessores deles, são os bispos, e os diáconos permanentes. Porque os diáconos permanentes foi instituição desde o início da igreja, foram uma necessidade apostólica. Vocês pegam lá em Atos 6, de 1 a 6, vocês vão ver lá os 7 primeiros diáconos permanentes que foram ordenados. Então naquela época, no primeiro século, até o meado do início do terceiro século, só existia os apóstolos, que foram ordenados, era já apóstolo, já trabalhava, já anunciava a palavra, mas Jesus ordenou na última ceia. E esses apóstolos ordenaram os diáconos. Entenderam? Vocês vão ver lá. Quando vocês lerem lá em Atos 6, de 1 a 6, vão ver lá a ordenação dos 7 primeiros diáconos, cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Tá bom? Fizeram grandes prodígios. Já o sacerdócio ministerial surgiu depois do terceiro século em diante, que é os padres de hoje. Tá bom? Isso é dogma de fé, isso é doutrina social da igreja, isso é história da igreja, tá bom? Pois bem, os 3 evangelhos sinóticos, quando vocês verem falar nos 3 evangelhos sinóticos, é Mateus, Marcos e Lucas. E São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. Por sua vez, São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Olha aí o que João vai pegar. O que Jesus falou na sinagoga em Cafarnaum e vai falar no seu evangelho sobre a Eucaristia. Palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se como pão descido do céu. Olha aí. É a conotação que João dá no seu evangelho. Como eu falei aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31 a 40. Tá bom? Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum.
dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Olha que coisa esplêndida. Dar ao seu discípulo seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos pães ázimos, quando devia ser imolado a Páscoa dos judeus. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Eles foram e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até sofrer, pois eu vos digo que já não comereis até que ela se cumpra no reino dos céus. Tomou o pão, deu graça, partiu e distribuiu, e eles disseram, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Olha que Jesus falou no singular. Isto é, na certeza, o meu corpo que é dado por vós. Isto é, que os apóstolos agora irão distribuir para os demais. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que se derrama em favor de vós. Fazei isto em minha memória. Lucas 22, 7 e 20. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo da Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai para a sua morte, pela sua morte e ressurreição. A Páscoa nova, antecipação da ceia e da celebração da Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica. Olha aí que eu disse que a liturgia nossa é raiz da Páscoa, da realização judaica, viu? E antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino. Olha aí. A Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino. Quem é o reino? Jesus. E ele está no meio de nós. E aí ele vai mais profundo aqui. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir seu gesto e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus. E do que ele fez. Visa a celebração litúrgica, olha aí. Não existe Eucaristia sem liturgia, não existe liturgia sem Eucaristia. E o centro de toda a liturgia é Jesus. O centro de qualquer liturgia, qualquer celebração é liturgia. E o centro de toda a liturgia é Jesus. Vou ler de novo aqui, viu? Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos, pelos seus sucessores, do memorial de Cristo, de sua vinda e de sua morte e de sua ressurreição. Olha, toda a dimensão está aqui dentro da Eucaristia e da Santa Liturgia. E de sua intenção junto ao Pai, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a igreja fiel ao mandato do Senhor e da igreja de Jerusalém se diz: eles eram perseverantes aos ensinamentos dos apóstolos.
a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, dia após dia, unanimemente, mostravam-se assíduos no templo e partiram o pão pelas casas. Isto é, naquela época, pela perseguição dos cristãos, que não estava autorizado ainda a evangelização cristã naquela época, no início dos primeiros séculos, até o século III, no concílio de Nicéia, aí veio uma liberação. Até o século III foi feita perseguição. Eles andavam com a Eucaristia, celebravam a ceia na sinagoga e de forma secreta, e aí depois levava de forma discreta dentro do seu corpo com um peitoral, um panozinho, um sacozinho, levava a Eucaristia para distribuir nas casas, para celebrar a ceia nas casas. Naquela época a Eucaristia era celebrada dessa forma, era disseminada para as pessoas dessa forma, por causa da perseguição aos cristãos. Dias após dias, unanimemente mostrava-se assíduo no templo e partia o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 42.46. Era sobretudo no primeiro dia da semana, é bom que se lembre isso, o Dias Domini, dia do Senhor, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Atos 27. Desde aquele tempo até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetua-se, de sorte que hoje a encontramos em toda parte da igreja, como a mesma estrutura fundamental, isto é, a liturgia que é celebrada hoje aqui, é celebrada no mundo inteiro no mesmo ritual, só muda o idioma. E com as mesmas palavras que Jesus deixou para os apóstolos disseminar para os seus sucessores. Eu já disse que os sucessores dos apóstolos são os bispos. Os presbíteros vieram depois, porque vocês lembram muito bem que os sacerdotes naquela época de Jesus eram um ministério como extraordinários, não eram ordenados, era um sacerdócio ministerial, leigos, que eles exerciam seu sacerdócio, como por exemplo Zacarias. Mas vocês muito bem sabem, muito bem lembram, que na sexta-feira da paixão vocês viram falar em 2 sacerdotes que estavam na sua missão de sacerdote naquele dia e decidiram que Jesus deveria morrer por toda a humanidade. Foi Anás e Caifás. E depois que eles faziam as oferendas, que eles só faziam isso, o sacerdote daquela época. Não era o ministerial, era sacerdote extraordinário. Eles exerciam o sacerdócio naquele dia, entrava no templo como Zacarias entrou. Entrou no templo, saiu à tarde, mudo, sem falar com ninguém. Aí depois que ele sai do templo, já não é mais sacerdote. Eles entravam para oferecer incenso a Deus. Só isso. Os ministerial naquela época, ordenados, eram os apóstolos. Entenderam? Então quem decidiu que Jesus deveria morrer foi os sacerdotes Anás e Caifás. Foi quem entregou Jesus a Pilatos, aos judeus, para ser crucificado. Olha o tipo de sacerdote daquela época que tinha. Para vocês verem. Então, ela continua sendo o centro da vida da igreja. Olha aí, a Eucaristia, a liturgia. A Eucaristia é o centro da igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. O povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino.
Meu Deus. Isso é muito forte, viu? Eu vou ler isso aqui de novo, porque é muito forte isso aqui, esse fechamento é muito forte. Olha o que, olha. Assim, de celebração em celebração, isso é, de liturgia em liturgia, anunciando o mistério pascal, isto é, Jesus, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. O povo de Deus em peregrinação, que nós somos peregrinos aqui na terra, a igreja peregrina somos nós aqui na terra, avança pela porta estreita da cruz. Não tem salvação sem cruz. Olha a cruz aqui atrás de mim, olha. Quem acha que vai se salvar sem passar por ela, engana-se. Não se salva. Ali é sinal de salvação para nós. Tá bom? Pela porta estreita da cruz. Em direção ao banquete. Qual é o banquete? Celeste. O reino dos céus. A Jerusalém celeste. Quando todos os eleitos se estarão à mesa do reino. Quem é o reino? O encontro definitivo com Cristo e com o Pai Todo-Poderoso. Meu Deus. Que coisa, que riqueza esplêndida. Que riqueza esplêndida. Eu vou parar por aqui, porque na próxima live da próxima quinta-feira, nós já vamos trabalhar a dimensão celebração litúrgica e liturgia. E aí eu vou parar aqui, porque eu estou pegando a cada live que eu faço compassadamente, e faço em alguns momentos, eu repito algumas passagens, porque é muito importante repetir, e falo de uma forma para vocês também depois pegarem lá tanto no meu Instagram, como nos Facebook, como também na página da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, lá no YouTube, no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, que vai estar lá publicada essa live lá, tá bom? Então vocês têm muitas maneiras. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, vocês mandem aí a pergunta no direct, aí no meu Instagram, ou publique lá na página da paróquia, no YouTube, que eu monitoro também lá na página da paróquia, viu? Todas as lives minhas eu monitoro tudinho. Cada comentário eu fico observando. E aí, eu posso até fazer uma live depois, no futuro, vou juntando as perguntas, vou anotando, e aí faço uma live só para responder questionamentos, tá bom? Algumas perguntas, algumas dúvidas, aí eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então na próxima live, da próxima quinta-feira, nós iremos trabalhar celebração litúrgica da Eucaristia. Pronto. Eu já disse a vocês que não existe Eucaristia sem liturgia e nem liturgia sem Eucaristia, tá bom? Então eu vou ver aqui quem está aqui presente para falar aqui, para anunciar. Eva Cristi, que Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe. Dúvida pode mandar no direct, e também pode mandar para quem não tiver adicionado ainda. Mande a solicitação que eu adiciono vocês no Instagram. E se inscreva lá também no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, viu? Quem não está inscrito ainda, para degustar essas lives aí. Fica lá permanentemente para vocês degustarem, tá bom? Maria Oliveira Santos, parabéns, seja bem-vinda minha irmã, que Deus abençoe. Eva Cristi, que Deus abençoe minha irmã. Maria Lucineide Santos, que Deus abençoe minha irmã. Maria Neide Santos, que Deus abençoe minha irmã. Thaís, que Deus abençoe minha irmã. Da de Campo Grande. Dores, Nossa Senhora das Dores. Thaís, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Comadre Lucinha Bezerra, que Deus abençoe. Lucivânia Bezerra, comadre Lucinha, que Deus abençoe. Eva Cristi, que Deus abençoe. Eva Cristi, que Deus abençoe. E é isso aí, minhas queridas irmãs. E aí vamos rezar a Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora por essa maravilha, por estar falando aqui no teu Filho Jesus Eucarístico. Agora não é mais aquela forma que ela foi sacrário vivo do Cristo, quando ele nasceu há mais de 2000 anos atrás. Agora é o Filho de Maria, eucaristicamente, que está imolado e se fez pão eucarístico para nos alimentar, tá bom? Vamos rezar a Ave Maria, agradecimento, pedir a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Monte Serrat e a Nossa Senhora Teresa Admirável de Chuesta, que está aqui atrás de mim, para que interceda a Deus Pai
pela cura de todas as pessoas que assistiram essas lives, que estão nos hospitais com Covid-19, que não seja mais contaminado ninguém, e que as vacinas cheguem para todos os seres imunizados, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vou pedir a vocês que inclinem a cabeça para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Monte Serra, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e de paz que o Senhor vos acompanhe. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia.